Fala galera, eu sou a Renata Leite. Eu sou a Marielle Basso. Nós somos a We Can School. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula inesquecível. 7 coisas que a Bíblia diz sobre novos começos. Mas antes, se você não se inscreveu aqui no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho e nos acompanhe. Não erre, Conheça as Escrituras. Sete coisas que a Bíblia diz sobre novos começos. Quem não gosta de uma novidade, né, Rê? Eu adoro tudo que é novo. Uma experiência pessoal que eu queria contar aqui é sobre a We Care Store. É um projeto novo, algo que estava no nosso coração. E a sensação de ver a novidade sair do papel, criando forma, ela é inexplicável. O Deda sempre fala, né? Quando chega algo novo, quando sai o projeto, deu certo, ele fala, parece um filho, né? É uma criação, é algo que vem de dentro. Então a novidade, ela é necessária para as nossas vidas. Como seres humanos, a gente precisa de um estímulo. E nada como algo bom, algo novo, para nos estimular a viver, né, no nosso dia a dia. A neurociência até explica que existe um gatilho na nossa mente quando algo novo está para acontecer. Nós nos enchemos de ansiedade, nós ficamos curiosos e nós queremos algo novo. E nós vivemos um contexto onde a gente está ansiando algo novo. A gente ouve tanto falar do novo coronavírus, mas o que a gente tanto espera é uma nova vacina. E isso nos motiva, né? Isso nos traz a esperança, né? E Deus é um Deus fiel em nossa vida, que Ele fala assim... As mulheres fazem chamada de vídeo e manda eu no grupo. Oi, Obrigado, gente. Obrigada! se inscreve no canal, a aula vai estar lá no domingo. Ativa o balangudão. Assina o balangudando. Ai, garotos. Tchau, gente. Beijo. Liga pra pessoa certa. Tchau. Genial. Invasão na aula. Tem gente que quer aula presencial. Quando olhamos para as escrituras, nós vemos Deus trazendo algo novo constantemente para o seu povo, para as pessoas. E Paulo, lá na carta de Filipenses, ele cita: não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância. Então, sempre quando acontece alguma coisa na nossa vida, nós devemos buscar o novo de Deus. Então, hoje, nós vamos aprender sobre 7 coisas que a palavra de Deus nos fala, sobre coisas novas que Deus nos traz. Vamos lá, Mari. Ele é fiel em fazer o novo se revelar na sua vida. Em Apocalipse 21:5 diz: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 1 fala que Deus permitiu em uma visão que nós pudéssemos... Ele estava compartilhando conosco aquilo que Ele estava planejando de novo. Deus abriu uma pequena janelinha para que a gente contemplasse o novo. Deus, Ele instigou a nossa curiosidade quando Ele se revela a nós. Deus, Ele sabia, naquele contexto, que por muito tempo o povo de Israel reclamou sobre o silêncio de Deus, sobre Deus estar escondido, sobre Deus estar ausente. Então Deus, quando Ele traça o projeto de salvação, de vida eterna, né, a Nova Jerusalém, Deus, Ele abre essa janelinha e nos mostra o novo dele que há por vir. E muitas vezes a gente só acha que esse novo de Deus, essa revelação do novo é somente para lá, a vida eterna. Mas o que Deus deseja é revelar a nós aquilo que Ele tem de novo para a nossa vida. Então, uma dica que a gente dá para você, são 2 dicas na verdade. É você, primeiro, buscar nas Escrituras o que Deus tem de novo para a sua vida. Ele já revelou grande parte da novidade de vida para você nas suas Escrituras. E também, em segundo lugar, dobre o seu joelho e busque, né, Mari? Sim. Porque muitas vezes a gente quer que alguém revele a nós. E Deus deseja revelar-se a si. Ele deseja mostrar o seu rosto de forma individual, de forma pessoal. Esse o desejo do coração de Deus. Eu acho interessante, Rê, porque Deus, Ele não quer que a gente terceirize o serviço, né? Exatamente. Ele quer ter acesso. O véu foi rasgado.
A gente pode entrar na presença de Deus e receber aquilo que Ele tem de novo a nós, no nosso pessoal, no nosso íntimo. A gente não precisa terceirizar isso. Não precisa, a gente basta, né? A palavra fala, fechar a porta do nosso quarto, Exatamente. dobrar os nossos joelhos, que Deus vai revelar o novo que Ele tem especialmente para a sua vida. Amém? Amém. Deus dá ao seu povo novas canções. Em Salmos 40 diz assim: pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. As canções, hoje, até mesmo hoje e principalmente no passado, elas relatavam histórias. Nas canções eram cantadas as vitórias, eram cantados os acontecimentos, né? A gente coloca numa canção uma emoção, o que está se pensando, o que está se sentindo. E para os hebreus, cada acontecimento era digno de um registro, era digno de uma nova canção. A gente vê quando o povo atravessa o Mar Vermelho, imediatamente eles começam a cantar uma canção. E o rei Davi, ele é reconhecido na palavra, nas escrituras, pela sua musicalidade, né? É atribuído a ele, vamos lá, escola bíblica, pelo menos 75 salmos como autoria do rei Davi. E ali ele expressa alegrias, tristezas, suas batalhas, suas conquistas, ele expressa sua vida em canções. E no Salmo 40 não é diferente. O rei Davi, ele relata um período de grande angústia. Ele começa dizendo: eu esperei com paciência no Senhor, um versículo muito conhecido pelos solteiros, não é mesmo? E a gente vê, ali ele relata como o fundo do poço, fundo de angústia, um fundo de miséria. E logo no verso 2, ele fala que Deus colocou na sua boca uma nova canção. A gente crê que ali Davi recebeu de Deus uma nova história, um novo começo. E é isso que Deus deseja para você, que você olhe a sua vida por um novo prisma. Às vezes a gente conta incessantemente histórias tristes, né, Mari? A gente adora contar um conto triste para alguém, uma desgraça, algo que aconteceu de ruim. Mas o que Deus deseja para nós é que a gente conte coisas novas, que a gente conte bênçãos, que a gente divida coisas grandiosas, coisas que Ele projeta para nós e que Ele vai revelar na nossa vida. E Davi mesmo, ele reconhece que ele vai contar essas coisas para que outras pessoas vejam o que Deus fez na vida dele e que essas pessoas passarão a crer em Deus e no poder que Ele tem. E nós devemos trazer isso para a nossa vida. Deus, Ele deseja que você cante novas canções, conte novas histórias para que através da sua vida Deus seja exaltado e as pessoas vejam o grande Deus que você serve, né? Deus, Ele deseja que a gente seja servo e testemunha do seu poder. Continuando nisso tudo, o ponto 3, ele fala que Ele é o autor de um espírito renovado. Acompanhe com a gente lá em Ezequiel 11:19, diz assim: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Em Ezequiel 11:19 é um período que o povo hebreu estava passando, onde a liderança deles estava em pecado. Eles tinham se corrompido, né? Eles estavam num período distantes de Deus, eles tinham se afastado de Deus e Deus, ele vem com juízo. E é onde Ezequiel clama por misericórdia. E é muito interessante porque Deus, ele fala que começa a transformação pelo coração, né? Ele restaura a sorte dos hebreus, só que ele começa de dentro para fora. Então, e nas nossas vidas é assim, porque quando a gente está num período de pecado, quando a nossa realidade ela é longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor, qual que é a primeira novidade que Deus traz a nós? É a transformação do nosso coração. Porque quando nós desobedecemos a palavra de Deus, o nosso coração ele fica endurecido. É a desobediência que endurece o nosso coração, que faz o nosso coração de pedra, um coração frio, um coração que é rápido em praticar o mal, em malicioso, em pensar coisas más. E não é isso que Deus tem para nós. Deus, ele quer começar a transformação, a novidade de vida de dentro do nosso coração, tirando esse coração de pedra e colocando um coração de carne. O que é um coração de carne? É um coração obediente ao Senhor. É um coração sensível, é aquilo que a gente falou da oração, é um coração que busca, né? Às vezes a gente fala: Deus, eu quero ouvir a tua voz, e Deus está ali falando, e nós não obedecemos.
Então não adianta só eu querer ouvir a voz de Deus, eu preciso obedecer a voz de Deus, né? Obedecendo ao Senhor, Ele vai quebrantando o nosso coração e Ele vai fazendo com que a gente se torne pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas que têm facilidade em fazer o bem, pessoas que rápidas em obedecer. Estava comentando com a Rê que recentemente eu ouvi uma pregação que não existe meia obediência. Ou nós obedecemos ou nós não obedecemos. Ou tudo ou nada. Tudo ou nada, exatamente. E nós temos que ser rápidos em obedecer a voz de Deus. É isso que faz o nosso coração sensível à voz do Espírito Santo. E uma dica que a gente quer deixar para vocês é o seguinte: se você tem buscado algo de Deus e não tem acontecido na sua vida, talvez o seu coração ainda seja de pedra. Exato. Deixe Deus transformar seu coração. Você tem que aceitar esse novo coração na sua vida e passar a agir como alguém que tem um coração de carne, né, Mari? Exatamente. Sabe que a novidade, às vezes, ela assusta. E essa novidade da transformação de Deus, do nosso caráter, ela assusta. Porque vai contra a nossa natureza, né? Mas a gente precisa se entregar ao tratamento de Deus, a transformação do nosso coração. Às vezes dói, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, nem sempre é fácil, mas vale a pena ter um coração transformado. É aí que a nossa realidade externa vai ser transformada, quando o nosso coração vem de dentro, quando o nosso coração é transformado. As pessoas que estão ao nosso redor também serão transformadas, a nossa realidade vai ser transformada. E aí vem o nosso quarto ponto. Quando nós temos o nosso coração transformado, Deus ele transforma o nosso exterior. Então a palavra fala que ele cria novas maneiras de sairmos do deserto. Lá no texto de Isaías 43:19 diz assim, acompanha com a gente. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Eu achei incrível essa palavra, porque é uma promessa de Deus, de restauração, de novidade. E assim, às vezes a gente se encontra numa situação em que nós estamos tão dentro do pecado, numa situação de deserto mesmo, difícil, onde a gente olha e pensa, não tem solução para mim. Eu sou um pecador, eu sou uma pecadora, eu não mereço o favor, a graça de Deus. E é aí que ele vem com a promessa, né? E nós não podemos limitar o poder do novo de Deus. Deus, ele é muito poderoso. Às vezes o pecado, Satanás, ele tem liberdade de nos cegar e fazer com que a gente desacredite de quem ele é, né? E a gente esquece do poder de Deus. Quantas vezes, né, nas nossas fraquezas, fragilidades, nós ferimos pessoas, ferimos relacionamentos, quebramos relacionamentos, né? Temos a nossa família destruída, as nossas finanças destruídas, e ali a gente perde a esperança, né? Perde até a própria situação atual em que estamos vivendo. É uma situação que, se você for olhar a olhos humanos, com a nossa carne, com o nosso eu, a gente fica desesperado. Estamos num deserto. Exatamente. Só que olha o que Deus fala para o povo hebreu, que ele abriria um rio no deserto. É algo impossível. Aos olhos humanos, Aos olhos humanos. É uma promessa de novidade, é algo novo. E nós, é aquilo que a gente acabou de falar. Primeiro, tendo o nosso coração transformado, a gente precisa crer que o nosso cenário, por pior que ele seja, Deus é poderoso para transformar, né? E é isso que essa palavra diz. Independente do que nós estamos vivendo, do deserto que estamos enfrentando, se entregarmos o nosso coração a Ele, se nos rendermos à vontade dEle, Ele vai transformar a nossa realidade. E é nesse ponto que às vezes a gente vê o cristão muito em crise, porque ele quer que o ambiente que ele está vivendo seja transformado, ele quer que as situações sejam transformadas. Mas como nós estamos vendo aqui nessa aula, a gente precisa primeiro deixar que Deus transforme o coração, né, Mari? Para depois que Deus ele vai vir, ele vai mudar o exterior. Mas então é uma consequência de você deixar Deus transformar seu coração, tirar aquele coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração sensível, um coração pronto a ouvir e a obedecer. Aí sim ele vem e prepara o ambiente externo. Exatamente, eu gosto de falar assim, às vezes
A mulher, né? Vou falar de mulher porque somos mulheres. Ela tá com um casamento dela destruído. E ela ora, ela busca, ela jejua, ela clama para que o Senhor mude a realidade do casamento dela. Só que o coração dela não tá pronto para aquilo. Deus vai lá, Ele transforma e ela com aquele coração destrói de novo, né? Então a gente precisa se entregar ao Senhor, se submeter ao processo, ao tratamento, ao crescimento, para que o nosso cenário, a nossa realidade seja transformada. E Deus tem poder para fazer isso. Às vezes a gente fica com preguiça, né? Fala, ai, mas eu vou me submeter a isso, mas olha a situação que tá. E o olhar de fé, ele vai além da situação, né? Exatamente. E vamos para o tópico 5, que diz assim: viver no novo é a nossa responsabilidade e privilégio. Em Efésios 4, 22 ao 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompeu por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Por meio de Cristo Jesus, a gente tem o direito de viver uma nova vida como filhos e filhas de Deus. Então Jesus Cristo morreu na cruz e Ele te deu o direito de ser filho de Deus. Mas e aí, você assumiu que você é um filho de Deus? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa oração é: aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E nesse ponto, Mari, eu acho que a gente precisa pontuar que a maioria das vezes nós vivemos Cristo como nosso Salvador, que é tão fácil aceitar o amor, aceitar a salvação, mas e o senhorio na nossa vida? Aceitar Ele como Senhor da nossa vida, como o dono de tudo. E por isso que a gente pontua e ressalta bem que é nossa responsabilidade e também um privilégio de viver essa novidade de vida. Porque muitas vezes a gente já está acostumado com determinadas coisas na nossa vida. É hábito. Às vezes é hábito reclamar, é hábito falar palavrão, é hábito ouvir música do mundo, é hábito brigar no trânsito. A gente já tem o costume, a gente nasceu e cresceu num ambiente onde a gente vê as pessoas fazendo isso, a gente só replica. E é onde Cristo Jesus ele deseja entrar, combater esse vilão da nossa vida, o nosso caráter, os costumes e hábitos. Mas para isso nós precisamos tomar a responsabilidade disso tudo, de parar de colocar desculpa, né, Mari? Exatamente. Como é fácil a gente falar, mas eu fiz isso porque fulano provocou, eu fiz aquilo porque meu marido assim, fiz isso porque meu filho assado, porque meu chefe isso. Sempre tem outra pessoa. E quando nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, nós percebemos que a responsabilidade é nossa. Nós precisamos parar, pensar e agir. Né? É como a gente estava falando, quando nós vivemos a vida com Cristo, já não sou mais eu. Não é mais a primeira reação, não é mais a primeira palavra que vem na cabeça, não é a primeira atitude, mas assim, o que Cristo faria? Como Cristo viveria em meu lugar, né? E eu tô aqui representando Ele. Então, nas minhas atitudes, na minha vida, eu preciso tomar a responsabilidade, deixar o Espírito Santo agir na minha vida, ouvir e estar sensível ao Espírito Santo, para que eu tenha uma vida realmente nova em Cristo Jesus. Não apenas num culto de sábado que eu posto no Facebook que eu estou indo. Não é só a religião, mas assim a novidade de vida. E isso Cristo já pagou o preço na cruz. Então agora cabe a nós decidirmos viver essa nova vida. Exatamente. Ele ainda está criando coisas incríveis. Olha o que diz lá em Isaías 65:17. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Uau! Deus está trabalhando. Às vezes a gente acha que no 7º dia Deus descansou e lá ele permaneceu, descansando. Não. A história continua. A história continua. Deus, ele continua trabalhando. Deus, ele continua fazendo. Deus, ele simplesmente não parou no Jardim do Éden. Quando Cristo Jesus veio à Terra, ele prometeu que ele voltaria ao Pai, ele prepararia uma nova morada e ele viria buscar os seus filhos, buscaria, né, aqueles a que seguiram, aqueles que estavam como filhos de Deus. Então hoje nós podemos ver que Deus ele trabalha no invisível.
Deus, ele continua operando naquilo que nós não vemos. E eu acho que aí está uma maturidade da nossa caminhada cristã. A primeira delas é a gente acreditar realmente na revelação dos novos templos, da Nova Jerusalém, né, do arrebatamento da igreja. Porque às vezes a gente vê que isso já foi tão batido e algumas pessoas esquecem de que isso acontecerá. Exato. Então nós precisamos lembrar dessas promessas. Mas também existem as promessas que Deus ele fez na nossa vida, que é no intangível, que é nas coisas que nós não vamos conseguir mensurar. Mas assim, na promessa de ter uma vida em abundância, não em abundância de bens materiais, mas sim em abundância emocional, abundância espiritual, abundância ministerial. Isso tudo é o tipo de coisa que você não conquista com dinheiro, mas você conquista acreditando no invisível de Deus. E é esse que é o propósito de Deus, é que a gente tire o foco do que a gente pode conquistar fisicamente e focar naquilo que Ele tem para nós, né? E o que Ele tem para nós é muito mais importante do que a gente pode conquistar com dinheiro, com um cargo, com uma posição. Isso para Ele não importa. Não importa. Né? E é bem o que vem ao encontro de um jargão que a gente gosta muito de usar na igreja, né? Que já é, eu não sou desta terra, eu não sou deste mundo, não pertenço, mas sim ao reino dos céus. Então é isso que nós precisamos crer, que Deus ele continua agindo, seja na vida eterna e seja nessas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Talvez você dentro da sua casa está vivendo uma crise, está vivendo uma situação difícil ou por causa do coronavírus ou como consequência dessa pandemia mundial e você talvez ache que não tem solução, mas Deus ele está trabalhando por você. Pode não estar sendo visível hoje, mas Deus continua trabalhando por você. Existe algo novo reservado para você, seja no reino espiritual, seja também ainda neste momento que estamos vivendo. E para a gente encerrar, nosso tópico 7. Em Cristo, Ele nos deu um novo começo. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, 2 Coríntios 5,17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. E eu acho, Rê, que para nós cristãos, né, que cremos em Cristo, não existe novidade maior e melhor que essa. A novidade da salvação, o sacrifício de Jesus, e isso tem que nos bastar, sabe? A novidade do sacrifício de Jesus, ele nos dá um novo sentido para a vida, né? Nós não vivemos mais por acaso. Né? A nossa existência ela tem um propósito. E qual que é o nosso objetivo? Como filhos de Deus, Jesus, o sacrifício da cruz nos fez filhos. E qual que é o nosso objetivo como filhos? É agradar o coração do nosso Pai, é fazer a vontade de Deus. Jesus disse que a família dele era quem fazia a vontade de Deus. E quando nós realmente aceitamos a Jesus e entendemos isso, o nosso objetivo não é mais viver por acaso, e sim no propósito, tá fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Essa é a nossa motivação de vida. E eu acho que fica mais fácil viver nessa terra, né? Lidar com os problemas, lidar com as frustrações, porque nós passamos a entender que tudo é passageiro, né? Primeiro, que tudo tem um propósito. Primeiro de tudo, toda situação tem um propósito de aprendizado, né, de crescimento. Eu aprendi que o que faz a gente crescer não são os sofrimentos, e sim o que a gente faz com eles. Né? Então, quando a frustração, a situação difícil bate na porta, a gente tem que aprender com ela. Esse é o propósito, esse é o objetivo de Deus. E tendo o nosso coração firmado em Cristo, isso fica mais fácil. Então, as frustrações, a gente consegue vencer elas, né? De uma maneira com um propósito, não por acaso. Né? A gente tem uma novidade do novo nascimento, ela nos traz isso. Um propósito, um objetivo de vivermos o nosso dia a dia, de enfrentarmos as nossas lutas. E tudo que nós enfrentamos fica mais fácil, porque a nossa convicção é na eternidade com Cristo. Foi para isso que Ele morreu, foi para que a gente tivéssemos a vida eterna com Ele. Então o nosso foco não é mais uma picuinha, o nosso foco não é mais uma crise financeira, o nosso foco não é mais o nosso egoísmo, o nosso ego, o nosso foco é a eternidade. É cumprir o propósito e viver a eternidade com Cristo. É isso aí. Qual é o nome de Deus para sua vida?
Com tudo isso que nós falamos aqui, você precisa escolher viver o novo. A gente queria deixar um versículo para você, pra gente estar encerrando. Nunca se esqueça, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então, se você não viveu o novo hoje, escolha viver o novo amanhã. E pra gente encerrar aqui, o novo, a primeira tarefa para viver o novo é você ser um novo inscrito no nosso canal. Você assistiu até aqui, não se inscreveu? Muito cara de pau, né? Corre Mas vamos lá. lá, corre, se inscreve, não perca os próximos vídeos. Se você acionar lá o balangudango, você vai receber todos os vídeos aí, sem ter que ficar pesquisando, sem ter que ficar procurando. E a gente sempre está preparando um material bom, de qualidade e com muita orientação do Espírito Santo. Então a gente deseja o novo de Deus para sua vida. Não espere que um presidente ou que nós ou que outra pessoa faça o novo para você. Espere o novo em Deus que você vai viver o sobrenatural. Amém? Não erre! Conheça as escrituras e se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tchau, galera! Tchau.